E aí outro teste aqui, eu vou remover esse arquivo, vou apagar o arquivo. E agora eu vou executar o Vanguard init, para ele gerar um template do Ubuntu 64 para mim. Então, se eu dou aqui, do Ubuntu 20, né? Deu o Vanguard init, repare que ele criou o arquivo para mim. Só que agora ele criou o arquivo, igual eu falei, é um template, com várias configurações, com basicamente tudo que o Vanguard oferece para você. Tem alguns parâmetros aqui a mais, você pode colocar, mas os parâmetros principais ele já colocou aqui para você. E aí, basicamente, ele vai só trocar essa linha aqui. Então, independente do comando que você, da versão que você coloca aqui, ó, CentOS, Debian, ele vai alterar somente essa linha, o restante do arquivo é o mesmo. E aí, quais são as configurações que nós podemos fazer aqui, né? Primeira configuração que eu quero passar para vocês é a configuração de networking. Então, por exemplo, essa máquina aqui, quando a gente criar ela, eu vou subir aqui novamente, ela não vai ter uma placa de rede associada. Ela vai pegar a placa de rede padrão do VirtualBox. Mas se eu quiser colocar uma placa de rede pública, né, da minha própria placa de rede, eu tenho essa opção aqui, ó, que ele vai Create Public Networking with Generally Matching to Bridge Networking. Então ele vai colocar minha placa de rede em modo bridge, ok? Então aqui ele já fala aqui que vai usar minha placa física. Então basta eu descomentar essa linha, esse config.vm networking, que eu vou estar utilizando minha placa física, ok? Então salvei o arquivo e vou trazer aqui no terminal novamente. O que eu faço? Vanguard up. Vanguard up, ele vai ler meu arquivo e vai aplicar as configurações escritas aqui. Quais configurações? Eu quero uma máquina do Ubuntu, Focal 64, que é equivalente à versão 20, e quero que essa máquina seja criada utilizando a minha placa física. Se a sua máquina tiver mais de uma placa de física, você pode especificar aqui. Como que eu sei disso? Você pode consultar a documentação. Então pode vir aqui Networking, Public Networking, que é equivalente à nossa placa modo bridge, ok? Aqui ele traz uma mensagem falando que, para você não se confundir, que o Public é o modo bridge. E aqui tem os módulos que você pode utilizar. Então aqui, por exemplo, Public Networking, você pode definir o IP já de cara, ou você pode também adicionar aqui qual placa de rede você quer utilizar, caso você tenha mais de uma. No meu caso aqui eu só tenho uma placa ativa, então ele não vai perguntar. Então aqui ele já subiu o ambiente. Vamos só esperar e já valida se ele subiu com a rede correta. Boa, então ele aqui finalizou o comando. Se eu vim aqui, ó, nem vou acessar a máquina. Vou vir no próprio VirtualBox, em configurações. Acho que está um pouco pequeno para vocês, mas ele está aqui, ó, conectado placa em modo bridge, e está aqui a minha placa Wi-Fi, que é a placa que eu estou utilizando na minha máquina, a placa ativa. Então aqui ele já adicionou essa placa para mim aqui na configuração do VirtualBox. Então eu posso fechar aqui. Ah, como que eu faço para acessar a máquina, né? Mais um comandinho importante aqui, ó. Vanguard init, Vanguard up, e para mim acessar Vanguard SSH. Então eu aqui um Vanguard SSH. Ou posso vir pela console também, tá? Posso abrir aqui pela console, mas eu particularmente gosto mais de executar aqui o Vanguard SSH. E aí se eu dou aqui um IPA-C, vocês vão ver que ele trouxe aqui o IP da minha rede local, que é o 92.168.1.6. E aí vamos fazer um teste aqui. Eu vou instalar um Nginx nessa máquina. Então aqui eu estou dentro da máquina, vou dar aqui um apt, sudo apt update. Depois nós podemos fazer isso de forma automatizada, mas eu quero validar o network aqui com vocês antes.
Na verdade, vamos fazer diferente. Vamos fazer tudo via código já, né? Vamos vir aqui no Vanguard File. Então, deixa eu rodando ali. Eu vou fazer o seguinte. Já configuramos essa placa de rede. Agora eu quero que essa máquina seja criada, ok? Com a placa de rede, modo Bridge. E eu quero que essa máquina seja criada já com o serviço do Nginx rodando. Como que nós faria isso? A gente tem uma parte aqui, ó, que é do Provision, ok? Então vou até descomentar. Essa parte do Provision, o que quer dizer isso daqui? Quando a máquina é criada, você pode executar comandos pós-criação. Então o próprio Vanguard vai acessar a máquina e vai executar comandos para você. E comandos do Shell. Então aqui, por exemplo, ele já traz um exemplo aqui de instalação do Apache. Mas eu não quero o Apache, eu quero utilizar o apt e eu quero instalar o Nginx em vez do Apache. Então, apt update e apt install -y Nginx. Vou salvar esse arquivo. Vou vir aqui no meu terminal. Vou dar um exit aqui. E vou dar um Vanguard destroy. Eu quero remover essa máquina. Eu quero criar tudo do zero. Vou dar yes. Ok. Se eu vim aqui, removeu a máquina. E agora eu vou dar um Vanguard up novamente. Então, esse é o laboratório que vocês têm que fazer. Ficar criando, recriando, e vocês já entendem como que funciona a infraestrutura como código. Então, repare que agora que ele vai criar uma máquina do Ubuntu com a placa modo Bridge e instalar o Nginx. E em nenhum momento eu vou precisar acessar essa máquina para ficar pronta. E o fluxo na cloud é da mesma forma. Quando eu quero criar um EC2, funciona exatamente dessa forma. A única diferença é que ao invés de você usar ali o Vanguard, você está usando o Packer, por exemplo, que é uma outra ferramenta mais direcionada para o propósito da cloud. Mas a forma de criar e executar o workload é a mesma coisa. Então, uma coisa vai complementando a outra, ok? Então, aqui, ó, repare, já criou a máquina e está executando aqui o comando, ó, provision, shell script, ok? E está aqui fazendo o update, que a gente pediu, e vai instalar o Nginx. Então, a gente consegue até ver o output aqui do que o Vanguard está realizando. Então, é bastante interessante. Se fosse outra ferramenta, a gente estaria vendo aqui também. E a máquina sendo criada, aqui está na tela aqui de login, mas tudo está sendo executado em background ali. Então aqui ele já fez o update, agora está instalando o Nginx. E aí como que eu faço para validar se o Nginx realmente foi instalado com sucesso? Eu posso vir aqui na própria console, posso logar aqui, dou aqui um Vanguard, senha Vanguard. Vou ir pegar o IP, na verdade até me deu o IP aqui, 9268.1.9. Tá aqui o IP da máquina. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou no meu browser aqui. E vou digitar esse IP, 92.68.1.9. Caiu na tela do Nginx. Então tá funcionando nossa instalação, nosso Vanguard. E em nenhum momento eu precisei entrar dentro da máquina para mim colocar esse Nginx funcionando.